Meu amigo e minha amiga que acompanha a TVI, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa de diálogo que quer colocar em relevo a cultura de um povo, os traços identitários de uma gente. Nossas conversas vão ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. E sem mais delongas, no programa de hoje eu recebo aqui representantes daquele que é um dos patrimônios da cultura do nosso povo, o grupo de teatro Vozes. Eles estiveram aqui conosco para celebrar os seus 35 anos de história. Esta história que emana do nascedouro criativo de Yara Smith Lima e repercute até os dias de hoje, formando plateia, sensibilizando pessoas, humanizando as relações dessa nossa gente tão talentosa, tão batalhadora, tão sofrida e tão contestadora de uma realidade que é desigual e que é excludente, que tem na arte o oxigênio para continuar tensionando, transformando e reconfigurando aquilo que é o espaço da nossa vivência. Eles vêm aqui agora para falar de um espetáculo que já ganhou uma relevância e um aconchego no público regional e que, apresentado em Itabuna, apresentado em Buerarema, agora chega a Ilhéus. É o Malva Rosa, e eu estou recebendo com muito carinho os meus amigos Silvio Smith, Jorge Batista e Lucas Oliveira. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui novamente e ainda mais vendo o sucesso que Malva Rosa está fazendo e o quanto esse espetáculo tem tocado as pessoas, tem transformado a forma como as pessoas têm visto temas tão delicados, que estão em vigor e que são tão necessários de serem discutidos. A gente quer já começar agradecendo, né? É sempre bom poder ter um espaço para que a gente possa falar de arte, para que a gente possa falar de teatro local. E eu acho que mais do que nunca a gente tem esse espaço aqui e já se tornou também o porta-voz da nossa cultura. Isso é maravilhoso. Maravilha. Silvia, você, é, Jorge e Lucas, tem essa identidade entre arte e educação. Todos são educadores e você tem essa preocupação de trazer o seu estudante para acompanhar, para participar desde o processo criativo até a montagem final, a apresentação do espetáculo. Os seus estudantes estão no público que prestigia os trabalhos. Como é que tem sido essa relação escola-teatro, o teatro na escola, a escola indo ao teatro? Como é que você tem visto essa relação e como isso é importante para a formação cidadã, para a formação de uma comunidade que entende e valoriza a arte? A própria origem do grupo tá muito ligada à questão da educação, né? O grupo de Teatro Vozes surgiu numa escola. E de lá para cá, a nossa caminhada tem sido sempre muito fértil no sentido de receber estudantes, de trazê-los para fazer teatro e trazer também para assistir aos nossos espetáculos. Eu tenho me surpreendido bastante com a receptividade dos estudantes. Eles têm recebido Malva Rosa assim, muito encantados, né? Eu acho que a mensagem está chegando e eu acho que é importante mesmo, né, levá-los ao teatro porque a gente vive tempos difíceis, né? E nossa peça é uma peça que fala de amor. Que eu sempre digo que é o tema polêmico do mundo atual é falar e discutir amor. Não há nada mais revolucionário do que hoje em dia a gente se propor a falar, a discutir e a amar. Eu acho que o espetáculo é isso. Uma coisa também que eu destaco é essa importância da escola no teatro, né? Todo mundo aqui é oriundo de teatro de escola, né? Eu acho que o teatro nasce na escola. Eu acho importante que esse seja um espaço de formação de plateia, de formação de técnicos, de formação de atores. Então, eu sempre digo nos espaços que eu tenho e que eu posso falar para secretários de educação é assim: abram nos finais de semana as suas escolas para que se faça ensaio, sabe, de arte lá dentro, porque ninguém que vai para esses espaços vai para destruir, vai para construir. E é preciso que a gente tenha espaço, porque esse jovem quer falar e a gente perde esse jovem. A gente sabe para que a gente tem perdido é por falta de espaço. E curiosamente, inclusive o próprio Malva Rosa, a gente é, lev- precisamos da escola para ensaiar, né? Nós somos todos aqui frutos do teatro escola, e hoje em dia o espaço que se abre para a gente são as escolas, inclusive para que a gente possa ensaiar o espetáculo. Já é um primeiro contato, uma primeira aproximação dos estudantes, ver aquela dinâmica toda de receber atores, né? Alguns param para poder
assistir a um ensaio e de repente ver como é aquela dinâmica criativa, como é que surge um espetáculo. E isso tem sido enriquecedor. E vê-los também ir fluir o espetáculo e no retorno tem sempre um feedback positivo, de muito encantamento. Isso tem sido bem interessante. E mesmo porque o teatro é missa de corpo presente. A gente precisa do aluno, a gente precisa da plateia. Se a gente não formar essa plateia, não desenvolver neles o hábito de ir ao teatro, de assistir teatro, de ver teatro, de refletir através do teatro, morre esse humano. Então, Verdade. a importância do teatro justamente é para humanizar as pessoas. O teatro vai fazer com que a pessoa pense, reflita, ri, chore, tome decisões. Então, é muito importante que a escola esteja de braço dado junto com o teatro. É importante que a escola tenha como currículo o teatro. Sem sombra de dúvida. Lucas, eu quero continuar nessa deixa que você trouxe. Você é um educador popular, é um grande contador de história, dos nossos maiores. Eu queria te perguntar o seguinte: dentro desse contexto histórico, né, de 3 décadas e meia de teatro voz, de grandes histórias que foram contadas e estão sendo contadas, qual é a importância para a humanização das pessoas e se contar boas histórias e o compromisso que essas histórias sejam contadas a partir daquilo que o Leonardo Boff diz, eu digo muito nesse programa, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Contar a história da nossa gente, a identidade cultural do nosso povo, baiano, nordestino, sul-baiano, grapiúna, é fundamental para reforçar essas identidades e lutarmos contra o colonialismo. Qual é a importância dessa contação de história para a formação da nossa gente? A importância de contar, de reverberar, é como se fosse o oxigênio da gente. Você, como é que você oxigena a sua memória? Você indo à sua ancestralidade. Eu vim de onde? Então eu preciso contar a minha história para que eu não morra, para que meus ancestrais não morram, para que eu não seja esquecido. Então a gente conta história, no caso eu conto história, Lucas Oliveira, para que eu consiga continuar existindo, para que não esqueçam da família Oliveira, que não esqueçam do fazer teatro, que não esqueça que eu passei por esse mundo. Sabia? Porque essa é a prova que o homem passou pela Terra, é a existência da arte. Onde você vê a presença de arte, aqui o homem passou. Então não tem outra forma de provar a existência do ser humano no universo que não seja através da arte. Então a gente conta a história, é importante que a gente conte história, é importante que a gente reverbere, compartilhe arte para que o ser humano viva e viva em harmonia. E eu penso por esse lado, sabe? Não vejo outra maneira. E vamos falar então da memória do Grupo Teatro Voz. Aos 30 anos de estrada, põe aí pra gente, Silas. 30 anos de estrada, estreia Agreste. Jorge Batista, meu diretor, me diga aí, a concepção desse espetáculo que você vai, vou dar um spoiler, ele se desdobra em Malva Rosa, que é o que nós estamos divulgando hoje. Mas vamos falar de Agreste e chegar até Malva Rosa? Vamos lá. E vou falar com muito prazer. Agreste, até pelo que a gente está vendo, né? Ele era muito focado na palavra, nas imagens construídas a partir da palavra. É um texto de poesia e a gente era apaixonado por essa poesia. Porque a gente também é apaixonado por texto, por palavra. Né? A palavra que nos desnuda, a palavra que nos veste também. Então, a gente focou muito nisso, nessa solidão do Nordeste, né? De ter um amor entre os cactos, entre uma cerca, e romper essa cerca e por uma nuvem de poeira, e aí a história vai sendo contada. Então a gente ficou muito no primeiro momento dos 30 anos, querendo premiar, primeiro, a cidade, premiar as pessoas que eram encantadas pelo texto, né? Porque foi como um acordo. O que é que a gente vai celebrar? Qual espetáculo a gente vai celebrar? Então, todos os atores optaram por Agreste. Então, foi uma decisão em conjunto. E a gente tinha também uma leveza nesse espetáculo. Né? A gente fez Tachichuan para poder ter aquela leveza, porque o texto era forte, o texto era pesado, mas os personagens precisavam ser leves. Então a gente teve uma concepção diferente do que vem depois. Né? E depois a gente vai brincar muito, e nesse a gente não brincou, a gente respeitou inclusive os pontos e as vírgulas do texto. A gente foi muito fiel àquela história e muito feliz por isso. Muito feliz. A repercussão tem sido das melhores. E eu me lembro de Agreste, eu fiz um comentário sobre o jogo de luz e sombra, que para o olhar de quem assistia era um elemento cênico muito forte. Como é que foi conceber essas minúcias, né? Porque são cuidados assim que eu acho que tem esse olhar do diretor, tem esse olhar da sensibilidade do grupo
e que algumas coisas acabam. Eu me lembro que uma das respostas que vocês deram em alguma oportunidade foi que assim, pensaram isso, mas que algumas pessoas trouxeram esse elemento de jogo de luz e sombra numa dimensão até maior do que se tinha pensado, mas que quando a montagem aconteceu, aquilo cresceu. Foi, foi. No primeiro momento, assim, a gente tinha pensado numa luz mais básica, mas a gente sabia o que aquela luz precisava dizer. Mas aí, teatro não é uma arte solitária, né? É uma arte que precisa de muitos. Então, quem veio nos ajudar a construir essa história, veio e trouxe esse olhar mais apurado de que essa cena aqui pode ser isso. Mas a gente já revelava ali o que a gente queria, porque a gente também foi muito nos detalhes. A gente queria dizer assim, olha, o espectador vai descobrir que sempre esteve ali, que aqueles elementos que estão lá no final, mas eles sempre estavam presentes. A gente ficou mais nu no primeiro espetáculo, né? A gente trabalhou com esteiras, assim, que era de novo a leveza para aquela história do sertão. Mas a luz, hoje a gente entende mais do que nunca que a luz e a música são parte, são construção, são pedaços mesmo desse espetáculo. E aí isso me deu a deixa. Já que nós estamos falando de luz e música, nós vamos agora apresentar 2 depoimentos interessantíssimos, importantes e que compõem essa história. Um é de Danilo Ornelas, um músico responsável pela sanfona e pela musicalidade que está ali em todos os momentos de Malva Rosa. E o outro é de Thierry Brito, o iluminador do espetáculo. Então, a música em Malva Rosa é um elemento central para conjunção, né, junto com a narrativa que tem no texto. O texto de Malva Rosa é um texto muito denso, complexo, que mistura várias emoções, né? Desde a alegria, da graça, mas também momentos de muita tristeza, de muita melancolia. E aí eu tenho que ir no jogo de improviso, encaixando a música no momento certo, para dar um espaço para as falas e a sonoridade também, né? Não só a parte da canção, mas também a parte da sonoplastia, tem que ir acompanhando a própria dinâmica do espetáculo. Então, cada espetáculo é único, né? Então, a música de Malva Rosa está aí como elemento central. O processo de criação de uma iluminação para um espetáculo, ele pode ser de diversas formas. Especificamente o de Malva Rosa, a gente começou a construção com a leitura do texto, entendendo o que o texto queria passar, qual era o real objetivo do texto. Depois entendendo esse sentimento, né? Nessa perspectiva de iluminação, a gente começou a buscar referências para a gente poder desenvolver um projeto de iluminação que também é um projeto de fotografia, e no caso de Malva Rosa também a iluminação passou a ser elemento cênico, passou a fazer parte da cenografia. Todas essas referências que a gente traz em cima do texto e de como o espetáculo ele vai se transformando, né, das novas leituras que são feitas. E nessa leitura específica a gente traz uma iluminação que, além de ser cenário, ela traz a fotografia dessas polaridades, onde a gente pode sim ter uma comédia, a gente pode ter o espaço do risível, mas também a gente tem o espaço do drama, de um drama profundo, em um lugar árido, em um lugar seco, aonde brotam tantas coisas lindas e também muita tristeza. Então, a fotografia, a iluminação e a cenografia, eles se misturam dentro desse projeto, trazendo ao público o real sentimento que a gente acredita, que é o sentimento dessa realidade, desse interior, aonde a gente pode fazer uma correlação com a nossa vida a todo momento. O espetáculo Malva Rosa, ela é esse misto, né? Onde a gente, ao mesmo tempo que pode rir, a gente pode chorar, e a iluminação costura, né, todos esses momentos, trazendo um espetáculo, além de com essa participação técnica muito presente, mas com uma mistura, né, de sentimento e técnica, aonde a gente consegue desenvolver esse trabalho. E aí, gente, fala um pouco sobre o papel dessas pessoas na composição do espetáculo. Thierry Brito, ele acrescentou muito ao espetáculo, né?
trouxe a sensibilidade dele, compôs assim uma luz que eu acho que enriquece muito, muito reveladora ao mostrar o Nordeste com tudo que ele tem de resistência, com tudo que ele tem de paixão, aquele Nordeste vibrante que surpreende a gente o tempo todo. E essa sensibilidade está lá na iluminação, né? Em cada detalhe, em cada cena, em cada composição, e tem sido um aprendizado, né? Descobrir essa Malva Rosa. Com certeza. E aí, Lucas, essa sanfona? E Danilo veio trazer para Malva Rosa uma sanfona nordestina, uma sanfona romântica, uma sanfona ancestral, uma sanfona que traz a memória emotiva das pessoas. Ele traz um cuidado de poetizar as músicas, é um cuidado em ensaiar os artistas para fazer com que Jorge Silva cante e toque também. Então, assim, Danilo teve essa preocupação Inclusive, de esse é um cuidar da ponto gente. importante, né? Danilo traz isso também, essa possibilidade de nós nos descobrirmos em outras facetas artísticas, além do ator, além da atriz, né? A pessoa que toca o instrumento, a pessoa que vai cantar a música. Então, tem sido também um momento de descoberta para a gente das nossas potencialidades artísticas, outras linguagens, e isso tem sido bastante surpreendente. E não acabou não, viu, gente? Tem mais depoimento aí. Por quê? Porque nós temos nesse espetáculo uma contra-regra que é das mais artísticas de todas. Recentemente eu assisti em São Paulo o espetáculo Bárbara, fala sobre Bárbara Gância com Marisa Hort, e só lá eu vi uma contra-regra parecido com o que vocês fizeram através da participação de Juliana. Então Juliana traz um depoimento pra gente também agora. Oi, gente! Ser contra a regra do Malva Rosa é um desafio, mas é um desafio encantador. Quando eu fui convidada para poder fazer parte, né, da produção, da equipe técnica, eu já fiquei lisonjeada, fiquei feliz de poder estar ali com grandes artistas que tanto eu admiro. Para mim já estava bom, né, tá ali. Mas quando o diretor, o Jorge, falou que contra a regra iria aparecer em cena, eu primeiro achei que ele estivesse brincando, né? E depois, quando eu vi que era verdade, veio aquele estranhamento. Mas como é que um contra a regra vai aparecer? O espetáculo tão lindo, poético, né? O contra a regra aparece, e hoje eu entendo o jogo que foi lançado, né? O jogo com a plateia, com o público. E esse espetáculo é surpreendente, assim como o texto, né? Que desafia o nosso elenco, né? As nossas emoções, leva o público aos risos e ao mesmo tempo uma reflexão profunda. E a contra-regra está ali, né? Participando de tudo aquilo e também surpreendendo o público, né? Fazendo que todos se sintam parte daquele espetáculo. E aí, diretor, como é que faz um contra-regra ser tão ator, uma contra-regra ser tão atriz? Eu acho que Malva Rosa, ela rouba tudo. A gente quer cada vez mais que a experiência de quem assiste seja uma experiência muito real, muito próxima e que vivencie isso. Então a gente começou a surpreender o público para que ele entenda que aquela construção ele participa. E quando a gente colocou contra-regra, a gente pensou muito nessa figura que sempre é muito escondida, né? Entra lá. E a gente disse, não, mas isso é um personagem. A gente está trazendo, inclusive, ela para muito mais para frente. As cenas que era do fundo, a gente está trazendo cada vez mais para frente, porque a gente quer também dizer aquilo que eu disse há pouco tempo. A gente não faz sozinho, a gente não constrói sozinho. Então, a participação de alguém na contra-regra é mais do que um ajudante. Ele também é o ajudante de contar essa história. Maravilha. Gente, vocês sabem que o nosso programa ele vai contando a história do entrevistado, da entrevistada, do grupo, dos coletivos e vai mostrando as imagens. Dessa vez, nós trouxemos primeiro os depoimentos, porque vamos dar um spoiler, né? A gente tem que preservar também o espetáculo para você criar expectativa. Mas compromisso é compromisso. Tem fotografia, sim. Tem vídeo com trecho do espetáculo, sim. Nós vamos começar a partir de agora mostrando e o nosso elenco, a nossa equipe aqui do Grupo Teatro Vozes vai comentando cada um desses trechos. Põe pra gente, Silas. Esse é o cartaz e agora nós vamos falar sobre a próxima apresentação.
Esse é o cartaz já atualizado, né? Com a apresentação recente, que vai ser no próximo dia 17 de agosto, lá no Teatro Popular, No Teatro Municipal de Teatro Ilhéus. Municipal de Ilhéus, às 19h30. Os ingressos já estão à venda pelo Pelo Simpla. Quem quiser adquirir, Simpla. pode adquirir. Cada pessoa pode comprar até 10 ingressos. Foi liberado. Nas nossas redes o lote. sociais, você encontra facilmente o link disponível. E ali nós temos o elenco, né? Os contadores, que são personagens emblemáticos dessa nova versão. É um dos personagens que cada um aqui faz. O nosso músico, ali com a sanfona, que não é só a sanfona, viu? Temos a rabeca, temos instrumentos de percussão. E aí você de Ilhéus, prestigie. O espetáculo foi acolhido, abraçado em Itabuna, em Buerarema, na Casa Jonas e Pilar, e agora chega até você de Ilhéus e região ali mais próxima, para que você possa prestigiar. E em breve tem novidade por aí, tem outras apresentações sendo alinhavadas e Malva Rosa vai se territorializando, se espraiando, e essa mensagem de amor, de vida, de, sabe, cultura popular vai chegando mais perto de você. Tem mais imagens. Agora, olha a força da fotografia, né, desse espetáculo. É isso. Então, pense nessas fotografias, aí a gente tem já percebe composição de luz, pensa, aí a gente já tem uma música tocando, aí a gente começa a compor os personagens, né? E tudo que existe no cenário, ele é utilizado não apenas como figura decorativa. Ele faz parte do figurino. Conta a história. Ele também é parte da história. Essa é uma das primeiras cenas da peça, né? Põe mais uma, Silas, pra gente. Esse é o nosso cenário, também a gente começa a revelar, né? Assim, falar do Nordeste, a gente ainda tem essa queixa de que é uma região ainda que tem muita seca, né? Que produz ainda fome, que produz miséria, apesar de toda a riqueza, que a gente vai mostrar muito essa riqueza com as culturas que a gente colocou em cena, mas a gente não poderia deixar de esquecer, porque também é o nosso apelo, o nosso grito político de que por que ainda se falta tanta água nesse espaço que gera tanta seca, né? Mais uma. Aí dá para ver o cenário de uma forma mais ampla, né? Essa fácil, punha num quadro na sala lá de casa, sem sombra de dúvida. Parece muito uma pintura, né? Assim, e aí vamos destacar novamente, olha esta luz, olha como revela e não revela. A gente vê, mas também tem sombras ali que precisam ser... E olha essa atriz, olha essa atriz. E olha a posição dela esses linda, atores. Gente. Olha, como é que eu não assisto, gente? E assim, parece clichê falar que cada peça é uma peça, cada montagem, cada encenação é uma encenação, mas Malva Rosa traz isso muito forte. Cada dia que você assiste é de fato uma nova experiência. Então, você que assistiu Guararema, Casa Jonas e Pilar, você que assistiu 2 vezes em Itabuna, não perca a oportunidade de assistir em Ilhéus. Você vai descobrindo, né, as minúcias, as nuances, você vai vendo esses atores, essas atrizes, esse músico, enfim, a contra-regra, você vai vendo a peça de um outro olhar, de um outro jeito, além do cenário ser diferente, de ser o Teatro Municipal de Ilhéus um capítulo à parte também da nossa cultura. Mas tem mais Cada imagens. espaço acolhe de uma forma, né? Essa eu acho uma das cenas mais bonitas, né? Que eu acho que o espetáculo quer o tempo todo da plateia abraça, acolhe. É uma história para ser acolhida, porque é uma história real, humana, sabe? Falar aquilo que eu falei. Falar de amor, é um espetáculo que fala de amor em todos os níveis. A gente está contando uma história, mas que se você trouxer para a sua vida, isso que você falou é tão importante que quando eu encontro as pessoas que assistiram, cada vez que elas me veem, ela fica lembrando de uma coisa, eu querendo tocar, sabe, ainda no assunto. É muito interessante. Eu queria destacar uma coisa que eu acho que essa foto também me diz. Nós somos muito fãs uns dos outros, sabe? Uhum. Eu me emociono porque é um grupo que, assim, eu sou muito fã do trabalho de Silvio, eu sou muito fã do trabalho de Lucas. Então, trabalhar com quem a gente gosta, com quem a gente é fã, com quem a gente pode fazer a troca, que é esse bate-bola do teatro, isso também nos traz uma emoção extra. Então, Vozes sempre fez espetáculos fortes, espetáculos, né, que foram inovadores aqui. Então, a gente está, nesse momento, fazendo isso ainda
mais de 30 anos, e com atores que a gente respeita e ama estar junto, eu só tenho a agradecer. E estar com Silvia é um exercício de generosidade, né? Silvia é 220 volts. Ou você aprende com ela, ou você pega fogo. Sabe? Ela é uma atriz que queima. Então, ator que não queima não é ator, né? Então, é muito bom, assim. Eu sou privilegiado. A gente se ama muito, o grupo. Olha, eu vou dar um depoimento aqui. Depois que o mosquitinho do teatro pousou em mim, as pessoas que me conhecem sabem, eu me tornei um compulsivo. Eu faço temporada em São Paulo para assistir 16 peças no intervalo de 15 dias. Então, tem mais peças do que dia. Mas eu nunca vi 3 atores tão integrados no espetáculo quanto Lucas, Jorge, Silva e Malva Rosa. É um depoimento que não tem necessidade, são meus amigos, de fazer aqui propaganda para além do que é a realidade. E é de fato isso. Tirem a prova assistindo Malva Rosa. Vai lá para ver se o apresentador é mentiroso. Bota um vídeo, pode botar essa imagem em movimento. Vamos ver um vídeo dos atores assim. Silas, põe para mim aquela foto colorida que está aí, de Jorge Batista, paramentado. Porque é uma das coisas que eu queria comentar e ouvir de vocês sobre essa forma de construção das personagens que vieram já chegando a certa altura da peça e que a gente pensava que havia uma previsibilidade, que nada mais poderia nos surpreender, e eis que surge um personagem, depois um outro, cada um com uma força e uma expressão do inusitado, mas que compõe aquela personagem com a força que ela tinha que ter naquele momento. Então põe essa foto aí, Silas, para a gente comentar. Essa que tem mais cor. Do delegado. A foto do delegado. Eu queria dar spoiler não, mas a atriz já falou aqui. Tem muita cor, tem uns arcos coloridos. Põe pra gente. Conta um pouco como foi, de onde vem essa inspiração para fazer um delegado com essa pegada, né? E assim, quem assiste tá vendo uma figura autoritária, ele tá vendo um assédio ali, né? Tá vendo isso e assim com cor, com vibração. A minha percepção enquanto diretor e depois a minha imersão como ator era dizer assim, é um cara abusador. E esse cara abusador, ele está dentro da sociedade o tempo todo. E ele se disfarça mesmo. Ele é o pai de família, sabe? Ele é um delegado, sabe? Ele é uma autoridade ou não, mas a perversidade está ali presente. Então, eu queria dizer assim, é também um alerta, assim, olha, tô disfarçada, olha como eu sei. Ele é um humano que tem, possivelmente, cada um vai ver o personagem de uma forma, né? Mas que ele tem um desvio de caráter, que ele tem um mau comportamento, que ele repete algo que vivenciou, né? Mas eu queria que a perversidade fosse presente, mas que ficasse o incômodo, porque ele entra lindo, né? Ele parece que vai seduzir, não sei o quê, e a cena é bonita. Ele vai fazendo uma perversidade e a cena vai ficando bonita, mas é cruel. É a crueldade humana, porque o teatro não foge do que é humano. E o que parece simples ao olho de quem assiste é de uma complexidade para você entender e dialogar todos esses elementos. Enfim, gente, nós conversaríamos uma noite inteira. Os nossos 30 minutos estão chegando ao fim. Já recebendo um pisca-alerta aqui da nossa produção. Vamos falar então, novamente, reforçar data, horário, local, onde compra ingresso, como seguir o grupo nas redes sociais, falar um pouco também das redes sociais de cada um para que os nossos telespectadores possam acessar o trabalho individual de vocês e dizer também quais são as outras montagens que já tiveram no grupo, pensar um pouco dessa publicidade do grupo de Teatro Voz. Vamos lá? Então, eu vou começar porque eu queria dizer assim, eu estou em Ilhéus e queria muito que as pessoas de Ilhéus
pudesse ser tão caloroso e tão receptivo como foram as pessoas de Itabuna, as pessoas de Roraima e dessa estrada que nós estamos construindo com Malva Rosa. A gente vai estar então em Ilhéus, minha terra natal, né, no dia 17 de agosto, às 19h30, naquele espaço que é um espaço maravilhoso, um espaço que também sei que acolhe bastante, que é o Teatro Municipal de Ilhéus. As vendas, elas já se iniciaram há algum tempo. Nós estamos vendendo pelo Simpla. O link de acesso ao Simpla você consegue fácil nas nossas redes sociais. O nosso arroba no Instagram é @Grupo de Teatro Vozes. E pode ser também disponibilizado pessoalmente, né? Quem tiver acesso aos atores, também a gente está fazendo a venda antecipada. Maravilha. Gente, eu quero agradecer a vocês, mas não sem antes pedir a Lucas Oliveira que faça aqui menção às pessoas que ao longo da história foram importantes para a construção do Teatro Vozes. Vocês têm sempre a perspectiva coletiva, vocês têm a memória e a ancestralidade muito forte. Então, Lucas, quem são essas pessoas? Eu sei que não dá para falar de todo mundo, né? Seria outro programa. Mesmo porque eu sou mais idoso do Estado, então minha memória não está tão boa que a Jorge Silva. Tá Eu certo. posso lembrar de Pedro Matos. Começando por Yara Lima, que já foi citada, né? Que o Reis, o Eldo Bittencourt, Ramon Vani, Aldo Bastos, Então, assim, uma pleiade de grandes Marquinhos artistas. Lô. E Jorge Batista. E Jorge né? Batista. Foi, assim, Vamos fazer uma entrevista aqui nesse programa, só para a gente falar como é que é trabalhar com o Jorge Batista. Gente, nós estamos chegando ao Vai fim. render. Eu quero agradecer a audiência de vocês e lembrar que o Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar toda terça-feira, às 21h30, e todo sábado, às 18h30, na TVI, no YouTube. E a gente pede essa interação, esse engajamento e essa partilha, porque essa conversa aqui precisa ganhar um. Esse foi o Naquela Mesa Entrevista, sempre feito especialmente para você.